Certamente, você já viu essa horrível criatura em algum lugar. Vários foram os vídeos postados no YouTube usando essa imagem como ilustração. Ela aparece também no Google quando se digita palavras-chave como experimento russo do sono ou o terror da Deep Web, por exemplo. Que criatura seria essa? Como e de onde ela surgiu? Bom, os primeiros relatos falavam que esse monstro, que parece um louco trancado em algum hospício, seria o resultado de uma experiência russa que não deu certo, o famigerado experimento do sono. Nunca ouviu falar? Eu explico rapidinho. Vamos lá. Na década de 1940, os cientistas russos fizeram um experimento bizarro e, para isso, foram escolhidos 5 prisioneiros políticos. Nesse experimento, os 5 prisioneiros deveriam ficar 15 dias sem dormir, pois a intenção era descobrir os efeitos que a falta de sono poderia causar nos soldados russos em tempos de guerra. Outras testemunhas diziam que isso não era verdade e que os experimentos eram somente uma fachada para que as personas não gratas pudessem sofrer. Bom, de qualquer forma, os resultados foram catastróficos. Já nos primeiros 5 dias, a privação de sono demonstrava muito desconforto entre aquelas cobaias humanas. Um dos homens passou a gritar sem parar dias seguidos, até que estourou suas próprias cordas vocais. No final, todos apresentavam sinais de cortes pelo corpo. Cortes estes feitos com suas próprias unhas. Pareciam verdadeiros zumbis e lutavam para não sair do cativeiro onde foram mantidos. Na ocasião, 3 deles morreram ao reagir violentamente contra os seguranças que tentaram retirá-los de lá. Os 2 restantes foram para a sala de cirurgia, a fim de terem seus corpos praticamente recompostos, uma vez que dentro da sala escura eles ficaram bastante machucados. Porém, um deles morreu ao receber a dose de anestesia. O fato é que os pacientes apresentaram resistência ao anestésico. Então, os médicos resolveram aumentar a dose em um deles, e o resultado não podia ser outro. A última cobaia paciente foi submetida a uma cirurgia que durou 6 horas. Detalhe, sem qualquer anestésico desta vez. Porém, o homem não resistiu e acabou morrendo no final dos procedimentos. A imagem que você vê agora na tela seria a foto de um dos prisioneiros, feita quando eles foram resgatados da sala escura. Lendas à parte, essa criatura seria mesmo um deles? Bom, felizmente, posso afirmar que não. Não se trata disso. Vamos a outra suposição. Você já ouviu falar da Deep Web, certo? Suponho que sim, mas se não sabe, vou resumir para você. É uma área da internet em que se encontram os mais diversos conteúdos, especialmente aqueles politicamente incorretos, que incomodam muita gente e que, pior, podem estar relacionados a crimes hediondos. Outra teoria acerca desta imagem é que ela foi postada na Deep Web, mas não há informações a respeito de seu autor. Quem seria essa pessoa? E por que ela se encontraria nesse estado deplorável? A Deep Web, a propósito, é um repositório de imagens para lá de estranhas. A maioria remete a tempos distantes, principalmente as décadas de 1920 a 1970, quando experimentos com humanos pareciam ser costumeiros. Muitas destas fotos possuem uma história por detrás, uma explicação lógica, como a da mulher sem cabeça, que era mantida viva por meio de aparelhos que, para nós, hoje, são bastante arcaicos. Na verdade, tratava-se de um truque, uma ilusão de ótica, feita com jogos de luzes e espelhos, a fim de impressionar uma plateia ávida pelos shows de horrores que aconteciam nas décadas de 40 e 50.
Nesta outra imagem, vemos o que parece ser corpos mutilados de alguns homens, além de cabeças no chão. Num primeiro instante, a impressão que temos é que provavelmente sejam pessoas que sofreram algum tipo de violência. Porém, ao prestar mais atenção, nota-se que se trata de bonecos de cera. A foto foi tirada por um fotógrafo no interior do museu Madame Tussauds, em Londres, após o incêndio consumir e danificar parte da exposição em 1925. Uma das mais bizarras teorias e imagens que rolaram na Deep Web, que, aliás, é um dos primeiros mitos que surgiram nesta camada da internet, foi a respeito das bonecas humanas, usadas para fins perniciosos de pessoas que só poderiam ser consideradas doentes. Bom, de acordo com a lenda, a cabeça e o tronco eram da vítima, que era mantida viva, mas seus membros eram artificiais, bem como não tinham a língua e algumas eram deixadas cegas. Meu Deus, não há nem como classificar algo tão atroz assim. Mas assim como muitas outras coisas, isso também é um mito. Ou esperamos muito que seja, não é? Diversas outras imagens que encontramos na web levam-nos a crer que algo não está certo. Esta, por exemplo, supostamente mostra uma fantasma que muita gente relacionou a Engomada, uma lenda mexicana que fala sobre uma enfermeira que morreu doente após ter seu coração partido quando descobriu que o médico, seu atual noivo, na verdade era casado e estava em lua de mel com a esposa. No entanto, Eulália, a enfermeira, continuou dando assistência aos pacientes, mesmo depois de morta. Claro que isso é uma lenda urbana, e a foto é uma montagem que ilustra a capa de um livro de terror coreano. A Deep Web, no entanto, não é só imagens. Há também alegações de diversas teorias conspiratórias, receitas para as mais diversas atrocidades, como há também negociações no mercado negro, desde dinheiro falso, pedras preciosas e dizem que até tráfico humano é encontrado nos cantos mais obscuros da Deep e da Dark Web. Porém, o que é ou não verdade nisso tudo, ninguém sabe dizer. Voltando à bizarra criatura do início do vídeo, assim como diversas outras fotos e vídeos que encontramos por aí, há também uma explicação bastante lógica e simples. Trata-se de um boneco criado para as comemorações de Halloween. Pois é, não tem nenhuma relação com qualquer suposto experimento do sono russo, muito menos com os terrores encontrados na Deep ou na Dark Web. Alguém fez uma foto do boneco, converteu a imagem em preto e branco, aplicou um efeito de foto envelhecida e compartilhou na rede. O resultado não poderia ser outro. Em um artigo, foi dito que este boneco pode ser encontrado em algumas lojas de artigos para Halloween nos Estados Unidos, pela bagatela de $150.